Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? O pessoal na sua casa tá legal? Estamos aqui hoje para nesse clipezinho discutir um tema que é um verdadeiro clássico de vestibulares, que é o sistema absolutista, né? E os teóricos deste absolutismo. Antes de mais nada, é interessante que você perceba que um regime político, um sistema, é muito mais do que um rei, um governante e um conjunto de leis e um exército. É também um conjunto de ideias. Ideias que servem para legitimar, justificar, servem de base no campo teórico para tal estrutura política. No caso do absolutismo da Idade Moderna, 3 teóricos merecem a sua atenção. O primeiro deles, o florentino Nicolau Maquiavel, autor da obra O Príncipe, cuja principal e mais famosa ideia pode ser resumida naquela frase de efeito: os fins justificam os meios. Como é possível perceber, segundo Maquiavel, o príncipe, o Estado, o governante pode, para alcançar fins que são importantes, como o fortalecimento da nação, o enriquecimento do reino, utilizar de qualquer meios. Roubar, matar, mentir, mesmo os imorais. Segundo Maquiavel, o Estado está acima da moral, ou tem a sua própria moral. Maquiavel chamava isso de a ética de Estado. Exemplo clássico é a guerra, né? Se eu assassino alguém, se eu atiro em alguém, eu sou um assassino, um facínora, um filho da mãe. Se um soldado faz a mesma coisa, ele volta como herói. Por quê? Porque em tese fez o que fez em nome do Estado. Os fins justificam os meios. O segundo dos grandes pensadores é o inglês Thomas Hobbes, autor de O Leviatã, cuja ideia central e mais famosa também pode ser resumida numa frase de efeito, que é aquela que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Em estado natural, tal qual os lobos, os homens são livres e selvagens. Roubam, matam, comem uns aos outros. Segundo Hobbes, para acabar com esse estado de caos, se institui o estado absoluto, que, limitando as liberdades dos indivíduos, lhes dá em troca a ordem. É o que ele chamava de pacto social. Exemplo clássico é a placa de contramão. Antes dela estar ali, você era livre para ir naquela direção, o carro é seu, sua mãe que te emprestou. Uma vez colocada a placa de contramão, perde-se a liberdade, ganha-se a ordem, o pacto social. E por último, a gente tem aí o famosíssimo Bossuet, o responsável pela obra política retirada das palavras das Sagradas Escrituras. Como o próprio nome já diz, segundo Bossuet, o poder do monarca absolutista, o poder do Estado absolutista é justificado pela vontade de Deus. Justificando, legitimando e explicando o Estado absolutista, estes pensadores ajudaram a construí-lo. Boa prova, tchau, tchau.